Bom, bem-vindos ao curso online de manejo clínico da amamentação. A primeira aula é sobre vantagens do leite materno e da amamentação. É o que nós pensamos que sabemos que nos impede de aprender. A gente tem muita experiência nesses cursos de manejo clínico ao vivo durante esses muitos anos e a gente separou o material mais importante, mais atualizado para vocês. Eu tive a oportunidade de fazer essa prova de acreditação internacional como consultor em amamentação. Estudei bastante, fiz a prova em 2000 e depois fiz uma outra prova em 2006. Então, de 5 em 5 anos, a gente faz essa prova para ter o certificado atualizado em amamentação. É uma experiência muito interessante. Mas vocês não precisam ser tão especialistas em amamentação. O que a gente vai passar aqui tem o conteúdo suficiente para vocês atenderem bem os seus pacientes em amamentação nesse período tão interessante. Uma outra experiência também muito boa foi os nossos congressos virtuais em aleitamento, onde a gente teve uma experiência nessa mídia online muito interessante. Bom, a gente precisa recuperar os fundamentos científicos da prática clínica do manejo da lactação. Essa é a nossa experiência, inclusive reunida nesse livro Amamentação Bases Científicas, terceira edição. Porque a gente vê que há um apoio à amamentação baseado em crenças e mitos, e a gente precisa ter uma prática de manejo clínico baseado em evidências científicas. Por isso que a gente reuniu profissionais de várias áreas do saber, nutricionistas, fonos, psicólogos, dentistas, anatomistas, fisiologistas, endócrinos, obstetras, sanitaristas, para abordar essa questão de uma maneira bastante ampla. Bom, a nossa visão sobre aleitamento é sobre o paradigma holístico, ou seja, a gente tenta uma visão do conjunto, né? Isso possui características próprias, independente de suas partes, né? Então a gente vai ter uma abordagem global, tentar captar todas as dimensões desse fenômeno da amamentação e considerar a complexidade. Parece um ato simples, mas a amamentação é um ato psicossomático complexo. E é imprescindível um olhar transdisciplinar, quer dizer, a gente vai depender de várias áreas da ciência para ter uma visão global e desse processo tão interessante que é a amamentação. Bom, é importante a gente ressaltar os perigos da alimentação artificial, os perigos da alimentação por fórmula, por leite de vacas modificados para lactentes. Essa foto é muito interessante, de uma mãe paquistanesa e mãe de gêmeos. Por incrível que pareça, esses dois bebês são gêmeos. Só que para o menino ela amamentou exclusivamente e para a menina ela deu leite de vaca, fórmula na mamadeira. Essa menina morreu algumas horas após essa foto, nessa maternidade do Paquistão, e essa mulher muito culpada pediu para que o Unicef divulgasse essa foto em todo o mundo. Segundo palavras dela, para que outras mulheres não cometessem o mesmo erro que ela cometeu. Só que não é um erro dela, né? A gente sabe que uma mulher pode amamentar gêmeos. E por que não foi o contrário? Para a menina ela deu o peito e para o menino a mamadeira? Porque nessa cultura o homem vale mais. Então ela sabia que era mais benéfico o menino amamentar, né? Então o que a gente vai ver é o impacto da alimentação por fórmula infantil, levando a diarreia, infecções, diarreias, desnutrição, um aumento da mortalidade, né? E um impacto também para essa mulher que não amamenta. A mulher que não amamenta tem mais risco de anemia, de câncer de ovário, de câncer de mama. Então o que a gente vai ver nesse curso é a diferença entre o leite materno e o leite artificial, a diferença entre a saúde, a doença e a vida e a morte.
Esse curso poderia ser um curso chamado de lactação exclusiva, ou seja, é muito importante a amamentação ser exclusiva, sem água, sem chás. Essa pesquisa do nosso colega César Victor, é uma pesquisa de 86, mas foi muito impactante, porque ela mostra a mortalidade por diarreia em lactentes, segundo o tipo de alimentação. E a gente vê que só dando o peito, a probabilidade de morrer por diarreia é muito pequena, só de 1%. Se a gente introduz suplementos não lácteos, a probabilidade de morrer por diarreia já aumenta 2 vezes. Se a gente introduz leite em pó, além do leite materno, a probabilidade de morrer aumenta 4 vezes. E só com leite em pó, 16 vezes a possibilidade de morrer, e só com leite fluido 11,6 vezes a probabilidade de morrer por diarreia. Então mostra a importância e o impacto da amamentação exclusiva na proteção da maior mortalidade do lactente. Há muitas razões para a gente amamentar exclusivamente e não dar fórmulas. As fórmulas infantis, os leites de vaca modificados levam a asma, alergias alimentares respiratórias, morte por pneumonia, má oclusão, infecção por contaminação da fórmula, desenvolvimento cognitivo educacional reduzido. Bom, inúmeras doenças e intercorrências, afetando não só a população de baixa renda, mas a população de alta renda também, como as doenças cardiovasculares e a obesidade. Então vale a pena a gente investir na amamentação para que ela seja mais exclusiva e o mais prolongada possível. Bom, esse é um estudo muito interessante mostrando o impacto das intervenções neonatais na mortalidade em menores de 5 anos. Um estudo publicado no The Lancet, um estudo que foi muito impactante, mostrando que de todas essas tecnologias, por exemplo, ressuscitação neonatal, antibióticos, esteroides pré-natais, vacina antitetânica, um parto higiênico, limpo, de todas elas a amamentação é que teve maior impacto na diminuição da mortalidade em menores de 5 anos. 13% das mortes poderiam ser evitadas. Então, é uma tecnologia que a gente ainda precisa investir, porque é uma tecnologia que diminui a mortalidade, não só em lactentes, mas em crianças pequenas. Bom, o leite materno tem poder, né? O leite materno é muito mais que um alimento. Ele tem fatores e funções antimicrobianas. Por exemplo, no leite materno tem uma proteína chamada lactoferrina que faz a quelação, a absorção do ferro. A gente tem, por exemplo, a IgA secretora, que faz uma blindagem antigênica em todas as mucosas, não só nas mucosas das vias digestivas, mas das vias respiratórias, das vias urinárias. Por exemplo, a gente tem mucina, que é um fator antirrotavírus. Tudo isso leva à proteção imunológica do lactente, evitando que ele adoeça e morra. O leite materno é o único alimento vivo, porque ele contém células vivas. Nenhuma fórmula infantil vai ter leucócitos, linfócitos, macrófagos. E esses glóbulos brancos, esses leucócitos de várias espécies, por exemplo, fazem quimiotaxia e fagocitose, como os neutrófilos. Os macrófagos estocam os anticorpos, a imunoglobulina A, os linfócitos B produzem imunoglobulina, produzem interferon. Então, é um alimento vivo que tem que ser aproveitado. A gente vê essa composição aqui no colostro. O colostro é o precursor do leite materno, aquele líquido que já existe durante a gestação e que está presente nos primeiros dias. É imprescindível que o recém-nascido beba esse colostro até a descida do leite. Bom, o leite materno tem fatores anti-inflamatórios muito importantes, fatores antioxidantes, citoprotetores, fatores de crescimento do tecido epitelial,
tudo isso favorece a não inflamação e a proteção imunológica dos nossos lactentes. Então, é um líquido que precisa ser promovido e precisa ser estimulado o seu consumo. Bom, há estudos agora recentemente mostrando que a amamentação estimula o desenvolvimento cerebral. É um estudo recente que mostra que o conteúdo de mielina, né, que é a substância chave para o crescimento do tecido nervoso, aumenta em proporção à duração da amamentação exclusiva. Então, esse estudo com ressonância magnética efetuado durante o sono mostraram que os bebês amamentados apresentavam um maior desenvolvimento em zonas fundamentais do cérebro em comparação com os não amamentados. Então, você vê que há muitas vantagens da amamentação para os nossos lactentes. Esse estudo mostra ainda que a quantidade de mielina aumenta com a amamentação e os cientistas garantem que as mudanças no desenvolvimento do cérebro acontecem quase que de imediato. Então, é um investimento que a gente está fazendo nos nossos filhos, nos nossos futuros cidadãos, estimulando uma amamentação exclusiva. Esse é um artigo que eu escrevi, A Criança que Mama Viverá 100 anos, mostrando que a amamentação exclusiva, continuada até 2 anos ou mais, pode permitir uma vida de qualidade até a amamentação promove a qualidade de vida, inclusive no indivíduo adulto. Então, um dos trabalhos que a gente mostrou é esse, que a amamentação diminui o risco de desordens alérgicas. É um estudo de corte prospectivo desde o nascimento, mostrando que crianças com amamentação exclusiva por 4 meses ou mais têm menos asma, menos dermatite atópica e menos rinite alérgica. Quer dizer, essas desordens alérgicas são muito presentes nas populações urbanas, mostrando que a amamentação também pode ser um fator antialérgico, melhorando a qualidade de vida das nossas crianças. Então, por tudo isso, a gente diz que o leite humano é um alimento completo, perfeito, além de um alimento, é um imunomodulador pelos anticorpos, pelos leucócitos que apresenta, é um alimento pré-biótico, é um alimento que é probiótico e com isso, sendo pré-biótico e probiótico, ele é um simbiótico, ou seja, o leite materno não é estéril, ele contém lactobacilos, bactérias do bem que protegem contra as bactérias patogênicas. Por isso que a gente diz também que ele é um alimento funcional, um alimento que promove a saúde e protege contra as doenças. Então, o leite materno é um alimento completo. Tem lipídios, vitaminas, proteínas, ferro, sais minerais, tem água suficiente. Então, o bebê que mama no peito pode ser amamentado de forma exclusiva até o 6º mês e continuada até 2 anos ou mais. Agora está na moda os nutracêuticos, né? É uma junção da palavra nutrição e farmacêutica. Ou seja, os nutracêuticos são alimentos que têm a capacidade comprovada de proporcionar benefícios à saúde. E o leite materno é um exemplo, então, de um nutracêutico, porque ele proporciona benefícios médicos e de saúde, incluindo a prevenção e o tratamento de doenças. Então, o nutracêutico e funcional são sinônimos, e o leite materno é um exemplo de um alimento que promove a saúde e protege contra as doenças. Qual o melhor, leite humano ou leite materno? Aqui esse desenho, a gente gosta muito, essa foto, que mostra o leite de uma mesma mulher em várias épocas do pós-parto. Aos 5 dias pós-parto,
que a gente denomina o colostro, a 7 dias pós-parto, que é o leite de transição, e o leite maduro em 25 dias e 84 dias pós-parto. O que a gente observa? Uma mudança na coloração do leite. Se muda a coloração, muda o conteúdo. Então mostra que cada mãe produz um leite especial de acordo com as necessidades do crescimento e desenvolvimento do seu lactente. Ou seja, a composição do leite humano varia de acordo com a idade do lactente. Então, por isso que a gente diz que melhor que leite humano é leite materno. Ou seja, cada mãe produz um leite específico para o seu bebê. Por isso que os bancos de leite chamam bancos de leite humano, porque se retira leite de outras mães, se pasteuriza e dão para aqueles bebês que precisam, para aquelas mães que não podem eventualmente dar o peito. Então, melhor que leite humano é leite materno, porque cada mãe produz um leite especial para o seu bebê. Bom, no leite materno maduro, a gente pode dizer que existe um leite anterior, um primeiro leite, e um leite posterior, um segundo leite. Isso prova que o leite materno se modifica conforme o período do dia, durante uma mamada, conforme as necessidades do bebê e conforme as doenças que a mãe já teve contato. Então, se a mãe já teve contato, por exemplo, com varicela, ela pode transmitir anticorpos contra a varicela que vão sair nesse leite. Então, é muito interessante a gente ter esse conhecimento e passar para as nossas mães. O leite materno maduro, como eu falei, pode ser dividido em leite anterior e leite posterior. O leite anterior é mais acinzentado, porque tem menos lipídios, e o leite posterior, mais amarelado, é mais rico em gordura, daí essa cor. Na aula sobre psicofisiologia da lactação, a gente vai explicar como é essa diferença, fruto da ação da prolactina e fruto da ação da ocitocina. A gente vai ver isso na próxima aula. Bom, vale a pena a gente entender um pouquinho as características nutricionais do leite materno. Então a gente tem proteínas, carboidratos e lipídios específicos para a espécie de fácil absorção. Por exemplo, nas proteínas a gente tem aminoácidos essenciais como a valina, leucina, taurina, isoleucina, fenilalanina, são aminoácidos que vão compor o cérebro humano e compor a estrutura do lactente. Por exemplo, a taurina é essencial para o desenvolvimento da retina, do fígado, do sistema nervoso central. A glutamina favorece o crescimento do trato gastrointestinal. Então, são aminoácidos que não são encontrados em qualquer alimento. Então, essa é uma característica importante, né? E ainda nas proteínas, a gente vê que a qualidade e a quantidade das proteínas são diferentes entre o leite humano e o leite vaca. Por exemplo, no leite vaca a gente tem 80% de caseína, e essa caseína forma um coágulo no estômago do bebê que demora 3 horas para ser digerido. Não é que o leite materno é fraco e o leite de vaca é forte. Não, é porque a digestibilidade desses leites são diferentes. É importante a gente ter esse conhecimento, porque a mãe não chega com a queixa de que o bebê que mama no peito mama toda hora. Mama toda hora porque é de fácil digestão. E o leite vaca às vezes demora 3 horas para ser digerido no estômago do bebê. Além das proteínas do leite humano serem proteínas também com ação anti-infecciosa, que é muito importante para proteger contra infecções. Então, vale a pena esse conhecimento sobre a qualidade e a quantidade das proteínas do leite materno comparada ao leite humano. Um outro componente importante são os hidratos de carbono, que representam 40% da fonte de energética, né, do leite materno. E além deles facilitarem a absorção de cálcio e ferro. E também de promover a colonização intestinal com lactobacillus bífidos. Então, essa flora bacteriana, com esse predomínio de bifidobactérias,
faz com que o pH intestinal seja baixo, e isso é desfavorável ao crescimento de bactérias gram-negativas. Então, mostrando também que os carboidratos podem defender o intestino contra bactérias patogênicas, né? E os lipídios é a principal fonte energética do leite humano, além de transportar vitaminas lipossolúveis e ser fonte de ácidos graxos essenciais. Então você tem uma absorção maior, né, com a diminuição da cadeia desses ácidos graxos. Essa oferta é composta de 10% de polissaturados, 10% de saturados e 80% de monossaturados. Então, os graxos ácidos essenciais são o ácido linoleico, o ácido linolênico, o famoso ômega 6, ômega 3. E esses predomínios de ácidos graxos essenciais poliinsaturados de cadeia longa são muito importantes para o crescimento da retina, do sistema nervoso central. E a quantidade de gordura do leite pode ser afetada pela dieta da mãe. Então a mãe tem que ter uma dieta com essa fonte de ácidos graxos essenciais. Bom, se o bebê nascer prematuro, pré-termo, a gente pode se utilizar dessa tecnologia mãe canguru. E a gente sabe agora que essa mãe do bebê prematurinho produz um leite que a gente chama precoce. Então, um leite que propicia maior proteção ao recém-nascido pré-termo. Então, há uma variação da composição do leite humano se esse bebê nasce antes do tempo. Então, aqui a gente mostra que a mãe do bebê pré-termo tem uma secreção láctea com maior aporte proteico energético, porque a necessidade desse prematurinho é maior, com maior quantidade de fatores de proteção, um conteúdo energético que pode variar de 850 calorias a 1450 calorias, com menor teor de lactose, porque ele possui menos lactase, e rico em eletrólitos, principalmente sódio, porque também ele precisa desses eletrólitos. E o banco de leite é o lugar essencial para a coleta desse leite humano. Essa é uma foto do banco de leite humano da Santa Casa Misericórdia do Pará, que tem um trabalho lindo. São mais de 500 litros de leite humano por mês que são coletados. Na segunda série do nosso curso, no próximo curso, a gente vai dar um curso de manejo ampliado da amamentação e a gente vai poder falar com mais calma sobre a importância dos bancos de leite humano e o trabalho que tem de apoiar a amamentação, de coletar esse leite, de fazer uma análise bacteriológica e pasteurizar esse leite e ser ofertado para o bebê pequenininho, pré-termo, que precisa. Bom, então o banco, a gente tem uma tecnologia muito grande no Brasil de bancos de leite humano, com controle de qualidade muito bom. Então é um leite que é distribuído à la carte na UTI neonatal, que pode sobreviver sem fórmulas infantis, e esse leite pode ser ofertado de acordo com a necessidade de cada bebê e com a composição de cada leite também. Bom, você vê que a gente falou muito das vantagens da amamentação para o lactente, mas há muitas vantagens da amamentação para a mulher que amamenta. Então, por exemplo, separei o menor risco de síndrome metabólica. Então, a mulher que amamenta tem menos probabilidade de enfermidade cardíaca, de diabetes, né? E quanto mais tempo amamentam, menor probabilidade de terem essa síndrome metabólica. Esse é um dos estudos. Então, há muitas vantagens da amamentação para a mulher. Essa é uma delas. A amamentação emagrece. A amamentação faz com que ela recupere o peso pré-parto.
na pré-gravidez. Então essa é uma vantagem muito querida pelas mulheres. Bom, você vê que há inúmeras vantagens do leite materno e da amamentação. No entanto, esse estudo do The Lancet, que é um estudo bastante interessante, mostra que dessas várias tecnologias, por exemplo, vacina de sarampo, vitamina A, zinco, de todas essas enfermidades, de todas essas tecnologias, a amamentação menor de 6 meses ainda tem uma cobertura muito pequena, com apenas 39%, menor do que a vacina de sarampo, que tem que ser produzida, levada em rede de frio e administrada por lactente. O que eu quero dizer com isso? É que a gente ainda utiliza a amamentação muito pouco como uma ferramenta de proteção às nossas crianças, né? Então, por isso que a gente precisa se debruçar sobre as causas do desmame precoce. Esse é um estudo mostrando que o aleitamento materno exclusivo em menores de 6 meses, porque esse é o indicador ideal, é apenas de 41% no Brasil, ou seja, menos da metade dos lactentes são amamentados exclusivamente até o 6º mês. Em Belém, por exemplo, é um pouquinho mais da metade. Em Cuiabá, menos da metade, né? Quer dizer, apenas 1/4 dos bebês são amamentados exclusivamente menores de 6 meses. Então, prova que a gente tem um caminho muito longo ainda para promover, proteger e apoiar a amamentação. E será que nós, profissionais de saúde, somos responsáveis pelo desmame precoce? Parece que sim. Então, a gente tem que ver qual a nossa responsabilidade perante o desmame precoce. E muitas vezes a gente se deixa influenciar pelas empresas produtoras de alimentos infantis, mamadeiras e bicos. Então, essas empresas têm um lobby muito grande perante os governos, associações profissionais, atuam às vezes em maternidades, né? E nos meios de comunicação de massa até atingir o seu alvo, que são mães e bebês. Então, nós, como profissionais de saúde, nós temos que impedir essa atuação, às vezes não ética, das indústrias de alimentos infantis, mamadeiras e bicos. E também temos que ter práticas nas nossas maternidades, no serviço de saúde, que protejam a amamentação. Infelizmente, em algumas maternidades, a gente tem berçário, ao contrário do alojamento conjunto. Então, o berçário é uma barreira física que impede o estabelecimento da amamentação. Então, vocês veem aqui, ó, uma mamadeira no berçário, e esse bebê pode sair dessa maternidade sem ter sugado o colostro, sem ter aprendido a sugar o peito, e essa mãe ter aprendido a dar de mamar. Então, nós, profissionais de saúde, não podemos permitir berçários em nossas maternidades e incentivar o alojamento conjunto. E uma coisa que nós vamos ver também durante o curso é que o enfoque fonoodontológico mudou a assistência e abordagem do manejo clínico da lactação nos últimos anos. A gente vai ver que essa contribuição de entender como os lactentes abocanham o mamilo e a areola, como eles ordenham a mama, é imprescindível para a gente entender a importância da amamentação, não do leite materno, mas do ato de sugar no peito para o desenvolvimento do sistema estomatognático do lactente, fazendo com que ele seja um respirador nasal e não um respirador oral. Então, a gente também, por isso que a gente tem que fazer com que os bebês não usem mamadeira, porque o bico artificial interfere no aprendizado de sucção do bebê. Os bebês que mamam mamadeira desenvolvem uma preferência por esse bico artificial, e os bebês podem ser ajudados a abandonar essa preferência, mas às vezes é difícil você contornar uma disfunção motor oral ou uma confusão de bicos. Às vezes você precisa de um fonoaudiólogo para ajudar nesse processo. E a chupeta também, a chupeta ainda é muito utilizada no Brasil, e já tem estudos comprovando que os bebês que chupam chupeta são menos amamentados. A chupeta também diminui a sucção e com isso
diminui a retirada do leite e a diminuição da produção do leite, e parece haver uma relação dose e resposta entre a frequência de uso de chupeta e a duração da amamentação. Então, quanto menos usar chupeta, maior a duração da amamentação. E nos hospitais amigos da criança, a gente pode dar o leite materno sem usar a chuquinha ou a mamadeira. Então, tem várias tecnologias, por exemplo, a sonda na mama, que é a translactação, dar na colher, dar no conta-gotas, o finger feeding, que é uma sonda no dedinho, usar a xícara ou o copinho. Mesmo bebês recém-nascidos podem tomar o leite materno no copinho, é uma técnica do copinho. Uma outra causa de desmame precoce que a gente pode evitar são as dores, as fissuras mamilares. Não é para doer, não é para sangrar, por isso que nesse curso a gente vai ter uma aula de intercorrências na amamentação, como prevenir e tratar os problemas mais comuns. Numa outra aula, a gente vai ter a anatomopsicofisiologia da lactação, como o leite é produzido, a função da prolactina, da ocitocina, e para a gente perceber que toda mulher potencialmente é capaz de amamentar. Então, o que a gente recomenda, o Ministério da Saúde, a Organização Mundial de Saúde, a Sociedade Brasileira de Pediatria, nós especialistas, recomendamos a amamentação exclusiva nos primeiros 6 meses e a amamentação continuada até 2 anos de idade ou mais. Quer dizer, a partir dos 6 meses a gente introduz a papinha de legumes, a papinha de fruta. A gente vai ter uma aula sobre isso também nesse nosso curso online. Porque a amamentação no 2º ano de vida, esse é um estudo da Organização Mundial de Saúde, mostrando que no 2º ano de vida o leite materno é uma fonte importante de energia, de proteínas de alto valor biológico, de vitamina A e de vitamina C. Por isso que é importante a amamentação continuar no 2º ano de vida. Então, já estamos encerrando essa primeira aula, porque amamentar é um ato ecológico e nós somos mamíferos. Somos mamíferos porque temos essa capacidade de produzir leite e amamentar nossas crias. Então, contamos com vocês na próxima aula. Muito obrigado.